Meu nome é Uber Martins Vasconcelos Júnior, eu sou médico oftalmologista. Hoje eu sou chefe do setor de genética ocular da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Pratico a oftalmologia com foco em retina in vitro e genética ocular. Meu nome é Maurício Maia, eu sou cirurgião de retina. Atualmente trabalho no Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo. Também coordeno a pós-graduação do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais aqui da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou o Ivan Mainart, eu sou médico oftalmologista, professor e chefe do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais aqui da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Eu sou Juliana Salum, professora afiliada da Unifesp, sou oftalmologista e geneticista, trabalho há bastante tempo na área das doenças hereditárias da retina. Eu sou a Bruna, tenho 30 anos, eu sou deficiente visual desde que nasci, tenho amaurose congênita de Leber. A amaurose congênita de Leber é uma doença ocular de caráter hereditário, que afeta primariamente as células fotorreceptoras da retina e tem uma origem genética. Eu só conseguia enxergar em lugares fechados se tivesse alguma lâmpada acesa e de preferência uma lâmpada com a luz bem forte. Eu não conseguia enxergar de longe. Para andar na rua, como eu morava em uma cidade pequena, então eu acabei decorando a cidade inteira. Cada buraco que tinha assim na rua, eu sabia onde era que estava, eu sabia se eu precisava ir para a direita, para a esquerda. Então essa questão assim de memorizar os lugares me ajudou muito, porque eu não conhecia a bengala, né? E eu nunca enxerguei à noite. Então o que eu fazia? Eu tinha uma vida ativa só até 5, 6 horas da tarde. E hoje em dia a gente tem uma medicação aprovada, que é o Voretigeno, né, Parvovec, que ele utiliza o método de terapia gênica por adição e que ele trata a amaurose congênita de Leber, especificamente relacionada à alteração bialélica no gene RPE65. Um outro pré-requisito para o tratamento é a pessoa ter visão ainda viável, ter celularidade, que a gente identifica nos exames de OCT, que mostram que tem células para a gente conseguir colocar esse gene dentro. Então tem um tempo, que a gente chama uma janela terapêutica, para eu conseguir tratar essa pessoa antes de que não tenha mais células viáveis. Depois que eu tive o diagnóstico comprovado por meio do teste genético, a doutora Juliana me explicou que eu poderia ser uma possível candidata a participar da cirurgia. Eles iriam tentar realizar a cirurgia em um paciente aqui no Brasil e eu acabei sendo escolhida para participar desse tratamento. E então deu-se início a um processo para tentar adquirir a medicação, porque é uma medicação de alto custo. E aí depois de um tempo as coisas foram dando certo e nós conseguimos a medicação e a cirurgia foi realizada em 2021. Foi realizada uma vitrectomia via pars plana convencional com a injeção dessa medicação no espaço subretiniano. Em maio de 2021, foi feita a primeira cirurgia oftalmológica de terapia gênica na América Latina, em uma parceria com um hospital privado da capital paulista. Em setembro de 2022, o mesmo procedimento aconteceu no Hospital São Paulo, o Hospital Universitário da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Foi um ano, praticamente, de estruturação da parte física, da parte profissional, dos recursos humanos, para a gente poder chegar à aplicação, à cirurgia para injeção da medicação. Nós conseguimos chegar, né, a esse dia de poder, num hospital público de universidade federal, conseguir aplicar uma medicação tão moderna, tão específica e que tem um potencial muito grande de beneficiar, são poucos, mas alguns pacientes, e mais do que isso, de abrir portas para a gente poder desenvolver em termos de pesquisa,
outras medicações e tratamento de outras doenças para o benefício da saúde brasileira e dos nossos pacientes aqui do país. Fazer isso dentro do hospital público tem uma simbologia extremamente importante, porque as universidades e o setor público brasileiro correspondem a 75% a 80% da necessidade da nossa população. E nós, da oftalmologia, em especial na área de retina, estamos evoluindo de uma forma de que essas novas terapias sejam de fato aplicáveis a pacientes no momento com pequeno número, mas com perspectivas de aumento gigantesco nos próximos anos, e essa é uma tendência irreversível. O principal objetivo era estabilizar a progressão da doença. Antes da cirurgia, eu só conseguia enxergar aquilo que estava na minha frente. Se eu quisesse ver alguma coisa pelas laterais, eu teria que virar o rosto. Eu não tinha essa visão periférica. Então, pouco tempo depois da cirurgia, eu comecei a perceber que eu já não precisava mais olhar para os lados para conseguir enxergar aquilo que estava do meu lado, né? É como se o meu campo de visão tivesse ampliado e eu ganhei toda essa região periférica. Eu tenho um pouco mais de facilidade para usar o celular, por exemplo, porque eu consigo enxergar melhor na tela, eu tenho mais segurança para andar na rua. Se você consegue fazer com que o paciente que teria uma perspectiva de visão útil até os 20, 30 anos de idade, consiga ter isso com uma qualidade muito maior, com uma visão muito mais acurada e com até uma idade mais prolongada, você vai estar ganhando tempo de atividade, tempo laboral, tempo de interação desse paciente com o meio, capacidade de produção. Isso socialmente poderia estar relacionado, por exemplo, com o menor custo desse paciente para um serviço público a longo prazo, porque esse paciente ele vai precisar de menos suporte no que diz respeito à recuperação visual, ele vai precisar de menos suporte com relação a uma aposentadoria precoce, a um cuidador, etc. Então, isso tudo está englobado dentro dessa terapia. Mesmo que a gente enxergue pouco, mas aquela nossa visão já é de grande ajuda no nosso dia a dia. Quando um médico vira para você e fala que você vai perder todo o resíduo visual que você tem, o que mais assusta é saber que o mundo que te espera lá fora não é totalmente acessível e que você vai ter muita dificuldade, você vai ter que começar do zero. Essa cirurgia é um divisor de águas, não só para os pacientes, mas também para toda a comunidade médica, para toda a área científica, porque agora o médico ele tem algo de bom para dizer para o seu paciente. Existe uma tentativa, não é só aquele discurso de que ele vai perder a visão e que não há o que ser feito. É uma situação ultra rara. Tem impactos econômicos? Tem, mas pelo fato de ser um paciente raro e uma estruturação desse atendimento dentro do SUS, vai ser muito melhor do que a gente deixar esse sistema desorganizado. Então, eu acredito no Brasil, eu acredito que a gente vai ter respostas adequadas para estruturar essa demanda dos pacientes. Eu fico muito feliz dessa porta ter se aberto, de eu ter passado por ela, e eu espero que essa cirurgia seja muito em breve uma realidade para todos os pacientes que precisam dela.